Bom, como prometido, estou trazendo esse áudio para explicar como foi a minha experiência com esse ser, né? Essa mulher anfíbio do espaço que veio no dia 6/12/2019 me conceder, né, aquilo que eu chamo de alimento diário. E veio de forma física, como todos os outros vêm de forma física, correto? Então, como prometi, eu daria, né, uma descrição em áudio da minha experiência, ok? Então vamos lá. No dia 6/12, eu levantei pela manhã, tomei o meu banho, fiz o meu café, em vista que eu tinha dispensado, né, os caseiros da minha mãe, para que eles pudessem ir lá para Sete Lagoas, que é uma cidade de Minas Gerais, para poder ficar mais tempo com a família. Porque aqui no sítio eles ficam de segunda a sábado. E sábado, depois do almoço, eles vão para Lagoa Santa. De Lagoa Santa, eles vão para Sete Lagoas. E eu até conversei isso com a minha mãe, falei para minha mãe dispensá-los na sexta-feira, o meio-dia, porque de Mateus Leme até Sete Lagoas dá quase 3 horas e meia de viagem de ônibus. Então, eu falei para minha mãe pagar uma condução para eles até a rodoviária de Belo Horizonte, para que assim, né, eles pudessem ter mais facilidade do que pegar ônibus e ficar salteando entre municípios e municípios até chegar em Belo Horizonte. E tudo que eu falo, a minha mãe ouve, porque ela me conhece. Ela sabe quem eu sou, sabe a quem pertenço, certo? E ela sabe que toda a minha instrução é boa. Então, eu dispensei eles para que eles pudessem curtir, né, o Natal, o Ano Novo. Nada dessas coisas tem significado para mim. Mas como é um casal de idoso, né? O homem tem 62 anos e a mulher 58, e ele ainda é apaixonado pelo trabalho, correto? Então, ele sempre fez um trabalho maravilhoso aqui no sítio. Ele chama outros prestadores de serviço para poder, às vezes, ajudá-lo. Então, não vou entrar muito no mérito disso, não. E aí eu tomei a minha mãe em consciência e dei a ela essa opção e na mesma hora ela acatou. Então, eu fiquei no sítio sozinho, certo? E nesse dia, como todos os outros, eu acordo todos os dias 5h30 da manhã. Tomo meu banho, escovo os dentes debaixo da água do chuveiro mesmo, faço meu café, coloco uns pães de queijo para assar, pego banana, algumas frutas, né, que são cultivadas aqui mesmo no sítio, faço, isso é rotina, salada de fruta, porque faz parte do meu cardápio alimentar pela manhã. E é saudável. Não uso açúcar, nem adoçante, nem nada. E ali, quando foi por volta das 7h05 daquele dia 6/12/2019, eu comecei a sentir a aproximação da consciência daquele objeto
que, em outras palavras, a consciência da própria nave. Porque a nave é um ser biológico orgânico vivo, como já expliquei para vocês. E com isso, eu interrompi, né, o que eu estava fazendo, já tinha tomado café, saí na varanda. Quando eu olho para o céu estava nublado, tá? E ali eu vejo aquela nave octogonal. Para quem olhava de baixo para cima, parecia um diamante caindo. Depois que ela antecipou a minha frente, ela ficou a uma certa altura e ali desceu aquele ser anfíbio, aquela mulher do espaço, com toda a sua beleza, com toda a sua plenitude. As pessoas me perguntam quanto tempo dura todos os dias determinados contatos. Depende. Tem alguns que vêm e vão embora em 2 minutos, em 5. Outros ficam aqui comigo 30 minutos, 1 hora. Teve um que já ficou comigo mais de 3 horas. Certo? E eu ofereço a eles aquilo que eu estiver comendo. Eles têm curiosidade em relação à ambientação do sítio, por ver frutas, legumes, hortaliças. E eu dou de presente para eles essa amostra, para que ele leve ao seu mundo. Certo? E já notifiquei, inclusive, minha mãe disso. Então, quando eu deparei com aquela nave, e eu sabia que aquele ser ali veio para visita diária, aconteceu que apareceu ao redor da nave octogonal a espécie de uma bolha, como uma bolha de sabão. Eu uso muito essa referência porque é o mais próximo que eu posso tentar fazer você compreender. Quando essa bolha de sabão envolveu a nave, estou dando o termo de bolha de sabão, mas foi uma bolha d'água. Eu vi o ser sair de lá para dentro dessa bolha. E aí a bolha largou o diâmetro da nave, a circunferência dessa nave octogonal, com toda a magnitude dos seus lados, e veio descendo. Então, aquele líquido branco, bem viscoso, me deu o entendimento de que algo que estava ali, né, tinha uma imagem distorcida de tudo. Correto? E aí aquela bolha de água veio na minha direção. Eu tentei olhar com os meus olhos normais e não consegui ver. Certo? Quando eu cheguei próximo a essa bolha, que ficou em um ângulo de 45 graus do que estava a nave dela, eu vi a mão dela, a mão direita dela, sair e tocar o meu peito. Pelo tamanho da mão, eu deduzi que ela tivesse aproximadamente 1,80 m, 1,70 m, pelo tamanho da mão. Uma mão anfíbia. Certo? E aí, mentalmente, eu estabeleci um contato com ela. Ela já conhecendo a mim, porque veio enviado pela alta primogenitude para me fornecer a energia diária para que eu sobreviva nesse mundo, né? Como todos vocês já sabem, em relação aos outros áudios que eu já passei para vocês. E
Ao estabelecer, né, esse contato telepático, em audível voz, ela falava na minha cabeça e em audível voz eu falava na cabeça dela também. E eu ofereci para que ela descesse dessa bolha e ela não desceu. Ela disse que naquele momento ela não poderia, mas haveria uma outra oportunidade. Correto? Eu perguntei por que ela ficou em volta daquela bolha de água. Ela disse para mim que de onde ela vem, o seu planeta, ele é 100% aquático. Lá não existe terra, não existe pântano, é 100% aquático. Mas também não é um mar, porque ela me disse que as águas são rasas. E ela me deu, inclusive, a profundidade de 17 metros de profundidade em todo o planeta. Certo? Com isso, ela me disse que, ao decorrer da sua evolução, a partir do momento que eles foram plantados, semeados naquele mundo, eles sofreram algumas adaptações quando eles começaram a usar viagens interplanetárias. E para eles chegarem a esse conhecimento tecnológico, aquela civilização recebeu uma única direção. E eles tiveram que quebrar, né, de acordo com o tempo, aquele segredo deixado pela raça ligada à 8ª geração da altíssima primogenitude, que de acordo com o tempo da sua evolução, eles pudessem decifrar aquilo que outrora foi deixado para eles. Porque o ser que criou aquele planeta criou também essa espécie anfíbia, correto? E supervisionou aquela civilização por 600 anos. Depois que houve o amadurecimento do entendimento, da compreensão, da lógica, do céu veio aquela tecnologia, certo? E aquela tecnologia ficou no centro do planeta. E qual tecnologia foi essa? A nave. Foi dada de presente uma nave. E a partir dali, eles construíram ao redor daquela nave as suas cidadelas, debaixo dessa superfície aquática de 17 metros de profundidade. Tanto é que o planeta, por ele ser todo aquático, você consegue ver grandes domos dentro da água, correto? E outras estruturas. Então eles começaram a evoluir. E a evolução deu a eles o entendimento de decifrar a tecnologia daquela nave, deixada pelos seus criadores, pelos seus arquitetos, pelos seus geneticistas, pelos seus engenheiros, né? E eles começaram, de geração em geração, passar o pouco de conhecimento que a geração anterior adquiria. Então, tudo que era adquirido era deixado para que a posteridade pudesse continuar a partir de onde eles tinham parado. Talvez você esteja perguntando assim, Carlos, quanto tempo ela ficou com você? Ela ficou comigo por 9 minutos. E o toque dela no meu peito fez, correto, com que ela transferisse não só a energia necessária diária, como também ela transferiu toda a história que aqui
estou contando para vocês de uma forma muito simplificada. Então, tudo que você me perguntar sobre eles, eu sei como se eu estivesse vivido lá e fizesse parte daquela evolução. Correto? E assim acontece com todas as outras tipologias que vêm diariamente poder trazer o meu alimento diário para que eu sobreviva neste planeta. E aí, continuando, ela me explicou que quando eles começaram, há 2408 anos mais tarde, a desenvolver naves menores, que são réplicas da nave principal, eles alçaram os primeiros voos. E a primeira exploração foi em uma de suas luas, que é semelhante à lua Europa de Júpiter, que também tem água. Então eles fizeram uma ponte entre o planeta deles e essa lua, e construíram uma base nessa lua. 2789 anos mais tarde, eles chegaram até o limite de fronteira do seu sistema solar. E 3 anos mais tarde, depois dessa época, eles foram recebidos pela confederação daquele sistema solar que estava ali somente observando a eles. Porque existe uma federação para cada galáxia. E cada sistema solar tem uma confederação. Como eu já dei exemplo, né? Que a federação seria um batalhão militar e as confederações a companhia de apoio daquele batalhão, que a gente chama de companhia diária. Depois disso, essa federação ensinou a eles, através da confederação, que ali apresentou eles, na delimitação do seu sistema solar, que eles não poderiam ir além dali se eles não trouxessem sobre eles uma adaptação. Então foi ensinada a eles o segredo de tudo e mostrado para que eles tivessem compreensão. Então eles colocaram bases, plataformas suspensas no universo, dentro dessa área onde pertence o sistema solar deles, para que ali eles pudessem estudar e recepcionar outras civilizações que estivessem vindo de outros sistemas solares mais distantes. Então essa estratégia deu a eles um alavanque de conhecimento. E eles passaram a estudar a biologia universal. E compreenderam que a característica que compõe o elemento celular biológico do seu DNA e RNA não seria compatível para uma atmosfera que fosse invariável a que eles viviam e vivem. E daí eles estudaram um jeito. E o jeito foi adaptar cirurgicamente, correto? Elementos biorrobóticos e introduzir nessas hastes de sustentação 2 tanques. Um leva oxigênio ao coração, ao pulmão e ao sangue. O outro vai pelas cavidades celulares, né, pela parte
de membranas e faz com que a pele deles fiquem viscosas. Ou seja, o corpo deles fora do planeta, sem essa ajuda tecnológica que eles desenvolveram através de transferências de conhecimento, eles morrem. Em qualquer lugar que eles forem, se não for compatível com a atmosfera atual do planeta. Correto? Que é uma atmosfera, inclusive, controlada. Lá não tem inverno, nem outono. E a temperatura média no ciclo em que o planeta vive, que é de 82 horas, correto? A temperatura é totalmente controlada e faz 13 graus. E quando chega a noite dura somente 4 horas e 28 minutos. E tem uma temperatura de 7 graus. Correto? E o oxigênio deles é diferente. E aqui não vou trazer uma explicação mais aberta, porque pode confundir sua mente. Enfim. Esse foi o real motivo dela não sair daquela bolha de água. E aquela bolha de água, que nem eu falei no início, ela foi formada ao redor da nave octogonal, no formato de diamante. Por quê? Porque o sistema biológico da nave armazena essa capa protetora tanto para a nave como para o ser. Certo? Então, como ela não estava usando os dois cilindros, um de oxigênio e o outro que proporciona a umidade, a viscosidade na sua pele, para que a irradiação do nosso sistema, do nosso Sol, venha ofuscá-la, para que, através desses dois tanques de suporte, ela tenha a mesma percepção de que se estivesse no seu planeta. Como ela não estava com esses tanques, ela estava em volta dessa bolha. E o interessante é que quando a mão dela saiu da bolha, não estourou. Ela veio. É como se você colocasse uma tela de plástico reta, plana, e você forçasse essa tela, então vai haver uma saliência do outro lado no formato da sua mão, correto? Foi dessa forma. E ela disse que depois me mostraria a sua real aparência, correto? Bom, ela só permitiu naquele momento que eu soubesse de toda a história. Ela privou a minha mente de saber como ela era fisicamente. Quando eu pedi para o Diego, né, fazer essa imagem ilustrativa, eu não sabia até aquele momento como ela era. E aí eu chamei ela em audível voz. Na mesma hora de onde ela estava no seu mundo, ela me respondeu. E eu disse: olha, eu preciso que tu me mostre a tua face, o teu jeito, porque eu quero retratar você, nem que seja de uma forma simplificada através de um desenho. Na mesma hora, ela permitiu que eu tivesse acesso à sua característica. Então eu vi que as pernas dela são retas e não tem rótula do joelho, ou seja, ela não tem esse movimento que nós temos, não tem essa dobra, não tem essa articulação. Os pés são com dedos espaçados, semelhante a um pé de rã, sapo ou perereca.
O corpo, ele é um corpo meio que quadrado, né? Tem uma característica mais quadrada, não tem muita curva, é meio que roliço, melhor dizendo, né? Os braços são finos e compridos, e a mão é muito grande, porque os dedos também são grandes e compridos. E a cabeça é a cabeça típica de um anfíbio, certo? E por trás ela tem uma cauda que lembra muito a cauda de um girino. Por se tratar de um anfíbio, ela não tem umbigo, correto? E aí eu vi uma saliência dourada na altura do peito dela. E depois eu vi também ela de costas, sem os tanques, porque ela tirou os tanques para que eu pudesse ver. E eu vi duas saliências introduzidas no próprio corpo, como se fosse uma prótese. Então esse tanque, automaticamente, ele é encaixado ali. E a partir daquele momento, ela tem oxigênio pelos próximos 10 anos. Incrível, né? Vamos dizer que a nave dela caiu no deserto do Saara. Um exemplo. Lá no deserto do Saara, ela viveria com oxigênio durante 10 anos em nosso tempo. E a pele dela estaria sempre umedecida, lubrificada, bem viscosa, também pelos próximos 10 anos. E ela teria, obviamente, por mais que a nave estivesse ferida, porque é um ser biológico vivo, tá? O suporte para poder, quem sabe, construir um aparelho menor para poder pedir ajuda. Estou dando aqui só uma ilustração, um exemplo para que você entenda. E foi aí que eu entendi que essa saliência dourada que vem na altura do peito, quando ela toca, abre um painel holográfico de altíssima proporção de definição. E ali ela consegue controlar e dissipar ao mesmo tempo toda a sua energia corpórea. Então, ao mesmo tempo que ela está ali lúcida, física na tua frente, palpável, ela se torna invisível. Mas você consegue perceber que ela está ali, mas está invisível. Mas se você observar bem, você sabe que tem alguma coisa ali. Mas para quem não está diante dela e não vê ela fazer isso, fica imperceptível. Então, essa saliência que está retratada aí no desenho aí que o Diego fez, ali é onde tem o manual, né? Onde ela pode operar através desse implante que faz parte de trás das costas, que é adaptada ali os tanques, para poder manipular a invisibilidade, a flutuação, né? O atravessar da parede, porque tudo é energia, então ela pode calcular a energia do elemento composto de forma celular de um objeto físico e rígido, como é uma parede, um chão, um carro, né? Ou qualquer outro elemento que seja, e calibrar na mesma proporção da sua energia corpórea, para que assim, quando ela atravessar, haja dissipação da energia e das células, para que ali ela possa atravessar aquele outro elemento que é tão energético como o próprio corpo. Certo? Então, a partir dali, para que eles pudessem gozar da prerrogativa de ter, usufruir de viagens interplanetárias, eles só poderiam fazer se houvesse esse suporte para o corpo deles. Quando ela me mostrou de costa, eu vi essas barras do lado direito e esquerdo e com um único furo, que parece um funil, né? E o tanque também tem uma única saliência, que seria a saliência macho, que vai
entrar na saliência fêmea, que faz parte de um todo, como se fosse o plug de uma tomada. Tem o macho e a fêmea, não é verdade? Daquele jeito. Naquele momento que há o acoplamento, ela passa a ter e controlar todo o oxigênio e a viscosidade do seu corpo para preparar para uma viagem interplanetária. Correto? Aí você deve perguntar, Carlos, mas se lá não existe terra na superfície, né? É um planeta todo aquático, como eles conseguiram mineral para poder produzir essas arquiteturas, como no caso o vidro, o aço? Eles tiraram da profundeza dos seus lagos. Eu vou caracterizar o planeta como um único lago gigante. Não é um oceano nem um mar. Não vou ver dessa forma. Então aqueles elementos minerais que ele tem, deu a primeira oportunidade para que eles pudessem fazer as primeiras saliências acima da superfície, para que eles pudessem sair da água para a superfície. Tudo numa questão evolutiva, que aqui não vou entrar muito em detalhe de anos e separar, como eu fiz agora há pouco para vocês aí, dando alguns anos de como foi a cadeia evolucionária deles. Porque senão eu ficaria aqui o tempo todo falando com vocês e eu não tenho tempo para isso. Correto? Então, com isso, começou-se, né, a exploração da superfície, mas, por incrível que pareça, eles não construíram ilha. Só no momento da evolução, que houve pequenas ilhotas para que ali eles pudessem trabalhar em cima. E ali eles aprenderam que determinados corais e determinados elementos que eram deixados ali pela natureza daquele lugar servia como base rígida para que se pudesse montar como se fosse uma grande peça de quebra-cabeça. Ok? Então, eu vou passar para você aí, como você já deve ter lido durante, ouvir, né? Como você está ouvindo o áudio, com certeza você já vai ter lido, né? As especificações. Essa é a especificação dessa civilização. Então aí eu coloco o grau dimensional, o sistema solar, né? A galáxia, quantos anos eles vivem e de que maneira eles vivem, né? Tudo de forma sutil, para que você entenda o significado da ilustração que se segue. Ok? Então tá aí para vocês como prometido. E assim que eu for recomendando e encomendando outros desenhos para o Diego, para o Valderi, eu vou passando para vocês. Porque como a visita é diária, eu teria que ter no mínimo 100 desenhistas para poder dar conta de tudo. E o Diego, ele demorou quase 3 dias e meio para me entregar esse desenho. Né? O Valderi, às vezes, demora uma semana e tudo mais. Então é muito difícil, porque eles desenham e tem que me mostrar para que eu tenha que fazer as alterações. Olha, não é assim, é assado e por aí vai. Né? Então fica complicado. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos vocês. Hoje é dia 10 de janeiro, tá? De 2020. E eu desejo para que vocês tenham esse final de semana, que é amanhã, sábado, e o domingo como início de semana para novas coisas que estão aí para acontecer, de bom e de ruim, como consequência de uma cadeia do que já está previsto. Beleza? Um abraço, boa noite, bom dia e boa tarde.